Opa, bora lá então. Só deixa eu terminar de concluir aqui uma compra da Amazon. Parará. Eu sou Sboly, @Sboly no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 12 de abril de 2025 até o dia 18 de abril de 2025. Nessa semana, meme Guiana brasileira irrita portugueses nas redes sociais. Noite de pânico em Cascavel. Rapaz ameaça pessoas com faca perto de faculdade. É fake que Papa Francisco tenha dito que está liberado comer carne vermelha na Sexta-feira Santa. E aí, Xoxin, mais uma semana? Salve, salve, grande Sboly. Mais uma semana, hein? Uma semana que passou, uma semana que teve muito barulho, teve essa semana com gente trabalhando, ficando exausto e quem sabe aí, né, na iminência de aproveitar o feriado. E como qualquer outra semana, ela merece ser narrada aqui, então não vou nem perder tempo. Quero saber aí, fala pra mim como foi a sua semana, o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer. Opa, beleza, vamos lá então. Cara, minha semana teve várias coisas, cara. Eu tô agora aqui olhando em retrospecto, eu tive que anotar aqui as coisinhas, né, pra não esquecer de nada. Então, puxando cronologicamente, no fim de semana eu acabei fazendo um bolo, né, um bolinho simples, um bolinho lá do canal do Léo Abreu, que é meu novo influencer culinário preferido nos últimos tempos, né? Tenho feito várias receitas dele, são receitas bem fáceis e bem saborosas. Então fiz um bolinho de coco cremoso que, olha, 10 de 10. Fiz esse bolo e aí a Gabi e eu, a gente foi tomar um café da tarde na mãe dela, né? Então tava a mãe, a irmã e o namorado dela, e daí a Gabi e eu. Daí eu fiz esse bolo e tinha daí, né, um pão que a mãe dela tinha feito. A irmã e o namorado, né, tinham levado mais alguma outra coisa, daí a gente, né, ficou ali confraternizando e passamos daí uma parte do sábado lá. E aí depois, acho que ainda no próprio sábado, a gente assistiu um filme que eu tava a fim de ver, já fazia algum tempo, um filme brasileiro antigo, né? Eu tava na dúvida se era década de 90, mas aí na prévia a gente conversando, você checou aí, fez o fact-check em tempo real e mostrou que, na verdade, da década de 80, o filme Cabra Marcado pra Morrer, documentário, na verdade, que é a história da gravação do filme Cabra Marcado pra Morrer. Então, várias coisas aí, várias camadas para serem analisadas e, de fato, é muito bom. E, então, assistimos isso no sábado. E no domingo, aí eu não lembro o que mais que a gente acabou assistindo, mas eu sei que ainda no domingo mesmo eu terminei de ler Misery, né? Acho que foi, por sinal, o melhor livro do Stephen King que eu já li. Eu tinha comentado, né, que eu li no fim do ano passado, Rose Madder, mas eu sinto que o Rose Madder tinha um pouco mais de barriga, né? De um trecho que é um pouco mais de enrolação, sei lá, na metade, assim, do livro. E aí o Misery não. Misery é redondinho, cara, é 10 de 10, assim. E aí, excelente livro. Tenso, né? O livro deixar apreensivo, real, oficial, assim mesmo. Então, um baita acerto aí. Agora eu tô lendo mais um livro do Stephen King. Tô lendo O Instituto. Esse é mais recente, o Misery, acho que é de 87. E aí agora eu tô lendo o Instituto, que ele escreveu, acho que, sei lá, 2019. Então, assim, é um contraste interessante, né? Porque agora tem todas as tecnologias. E tava o Stephen King, assim, desenhando o cenário. Tem celulares, né? Tem falando coisa do Trump. Então, assim, é bem mais contemporâneo, né? O negócio dá um paralelo legal. E aí teve isso, assim, durante a semana, né, voltaram, né, aqui minhas aulas, né, começaram as aulas referentes ao ano letivo 2025 aqui na UniOeste, só que assim, aula mesmo ainda não teve nada, porque a primeira semana é recepção dos alunos, aí tem atividade da atlética, né, de integração, então tem várias coisinhas assim que acabaram que não teve aula pra valer mesmo, né? O tempo que eu tive em sala de aula foi mais aquelas aulas introdutórias, assim mesmo, apresentar o que vai ser a disciplina e etc, né? Então, acho que só na próxima semana mesmo que eu começo com o conteúdo mais hardcore. Também nesta semana teve a comemoração de 2 anos de namoro de Gabi e eu, então um beijo, eu te amo, meu amor. E daí trocamos os presentes ontem, né, na quinta-feira, foi
foi isso, né? Que daí eu já não tinha aula. Ela trabalhou, né, durante a tarde. E eu, por sinal, como eu não tinha aula, eu tava tratando ontem como um feriado, né? Então, assim, várias vezes eu tava achando que era sábado, assim, né, durante o dia. E aí, sei lá, só meu cérebro tava completamente bugado com relação a isso. Mas ontem foi sábado, hoje é sábado, amanhã é sábado de novo, então tá... E depois domingo é sábado de novo, porque daí segunda é feriado. Então, vários dias aí pra dar uma descansada e, né, dar essa bagunçada no cérebro. Tive em vários dias aqui um problema, né, com a minha vizinha de cima, né, de novo, aquela questão assim de cachorro correndo, né, aqui, né, fazendo barulho, atrapalhando pra dormir. Eu ia fazer sobre isso minha reflexão, mas eu acabei de decidir que vou fazer de uma outra coisa, que é referente ao processo de mudança da Gabi, porque eu tava com ela hoje, né, no apartamento dela, ajudando a empacotar as coisas, né, guardar ali né, zilhões de caixas, os objetos, né, do quarto, do guarda-roupa, sala. Então, assim, vou falar mais a respeito disso daqui a pouco, porque eu acho que eu tô a fim de tirar uma reflexão disso. E agora há pouco, né, eu tava também num outro café na casa da mãe da Gabi de novo, porque hoje tá sendo o aniversário da irmã da Gabi, e aí a gente tava lá tomando esse café, né, e por isso deu uma atrasadinha pra vir gravar aqui, mas está tudo certo, não vamos falhar em mais uma semana aqui mais uma semana, então tudo certo, nada muda. O que continua aqui agora lá na sequência, Evandro Xoxin vai trazer o relato da semana dele. Então eu vou deixar aqui minha reflexão em suspenso para falar daqui a pouquinho. Muito bem, vamos lá, cara. Minha semana, então, começando cronologicamente, como sempre começa. Na sexta-feira, pós-gravação, tive a minha última prova desse bimestre. A professora esqueceu que era no primeiro horário, então ela atrasou 40 minutos, né? A gente tinha prova às 7h10, a gente começou a fazer prova, era 10 para as 8 horas já. Enfim, fiz a prova correndo do jeito que dava, assim, fiz meio, foda-se essa merda logo, quero terminar logo, enfim. E aí acabou que ainda cheguei em casa relativamente cedo, cheguei umas 8h30, e aí eu e a Tati conseguimos jogar um pouquinho ainda de Stardew Valley, né? E aí encerrei isso. Sábado pela manhã, eu e a Tati fizemos um curso de risotos, né? Eu tinha falado na prévia que era o grupo de estudos, mas confundi as datas. Foi um curso de risotos que nós fizemos, né? A gente aprendeu ali alguns macetes, algumas técnicas com um chefe profissional. Então a gente fez 5 risotos diferentes. A gente fez um risoto carbonara, fizemos um risoto de fungo com filé mignon, fizemos um risoto de camarão e limão siciliano, fizemos um risoto de cabotiá com carne seca e, para finalizar, fizemos um risoto de chocolate branco com geleia de frutas vermelhas. Foi uma experiência bem legal, assim. Tinha uns amigos da Tati que foram juntos. E foi divertido, cara. Foi bem legal ter feito, assim, e tal. Deu pra aprender algumas coisinhas e tal. Até alguns detalhes que eu não conhecia ali do Bouquet Garnet, que me ajudou. Mas no geral, sim, era muito da técnica que eu já conhecia sobre o deglaciar panela, caralho. E, enfim, mas ainda assim foi uma experiência bem legal e bem divertida, principalmente por ter a Tati junto comigo e por ter os amigos ali também, que a gente deu boas risadas, gostosas gargalhadas. Aí na parte da tarde, né, a gente basicamente não precisou almoçar, porque a gente encheu o cu de risoto a manhã inteira, né, o curso começou às 8h30 da manhã e foi ali até às 11h40, mais ou menos. Aí voltamos pra casa, jogamos um pouquinho mais de Stardew Valley até 1h, daí eu fui trabalhar, né, eu ia ficar no lugar da plantonista, que fica no final de semana, então fiquei no lugar dela, e aí só fui embora na segunda-feira, ali por umas 3h da tarde, né, eu tinha que emitir as notas fiscais, então assim, eu tentei juntar o útil ao agradável, fazer umas historias, né, trabalhar ali, aproveitar que estaria um final de semana tranquilo, que eram 4 pessoas, apesar disso tive várias questõezinhas ali, problema com hóspede, cara, que, enfim, não queria tomar os remédios dele, e aí tava passando mal, e aí queria que eu levasse pro hospital, eu falei que ia levar pro hospital, e aí ele falou que não queria ir, daí a família tava ligando pra mim no celular do hotel, falando assim, tem que levar ele pro hospital, eu falei, olha, moço, ele não quer ir e tal, enfim,
cara, foi um estresse, assim, bem desgastante. Mas teve um grande porém, e que tornou a experiência tudo melhor e mais divertida, que foi o fato da Tati ter ido lá. E aí, inclusive, essa vai ser a minha reflexão. Eu aproveitei daí no domingo, que tava mais tranquilo, né, que eu já tinha feito os meus trabalhos, digamos assim, né, adiantei o trabalho que eu teria que fazer na segunda, eu já tinha adiantado tudo no sábado, então aproveitei, e aí no domingo foi mais assim pra ler, assistir alguma coisa, enquanto esperava, né, enquanto fazia o almoço, coisa errada. Acabou que eu li 3 mangás, na verdade, né, duas séries de mangá. Uma chamada Adeus Eri e outra chamada Quero Comer Seu Pâncreas. E aí tive um momento em que, cara, o Quero Comer Seu Pâncreas, ele é uma história completamente dramática, assim, muito emotiva. E aí me levou a lágrimas, inclusive, no trabalho, assim, eu tava chorando, assim, eu achei que acabou o primeiro volume, assim, eu não chorei, mas estava meio emocionado. Falei, nossa, pesado e tal, não sei o quê. E aí continuei lendo e aí não teve jeito, chorei e tal, mas foi legal pra caramba. E aí na segunda-feira eu saí, e cara, o fato de trabalhar no final de semana inteiro caga muito a minha semana, sabe? Eu fico exausto, cansado, tipo, eu tô gravando agora, eu tô gravando morrendo de sono, assim, sabe? E não são nem 7 horas ainda. Dá uma desbalanceada aí no meu organismo. Mas mesmo assim, aí eu tive a vantagem de a aula na segunda e na terça ter sido online, né? Apesar de eu ter ido na terça lá no CPA, no Centro de Psicologia, para cumprir as horas, né, do estágio. Então eu fui tanto na terça a tarde inteira, e ainda tive que ficar 2 horas na quarta para dar as horas necessárias lá que a gente tinha que cumprir. E aí o lado bom é que, como eu só tinha que cumprir hora, né, só tinha que ficar lá parado moscando, eu aproveitei e assisti o jogo do Real Madrid e Arsenal, que foi bem impactante, bem emocionante. Enfim, basicamente foi isso. Daí na quinta-feira, né, ontem, a gente fez uma votação de paredão e conseguiu, então, unanimemente que todo mundo faltasse às aulas. E aí todo mundo faltou na quinta-feira, que foi uma delícia. E aí, sexta-feira, hoje, feriado, tive vários compromissos, né, cara? Entre eles, a gente acordou, a Tati estava mexendo na tese do doutorado dela, que ela precisa fazer os últimos ajustes antes da entrega final. E aí eu aproveitei, joguei um pouquinho de FIFA, porque eu tava empolgado por causa do futebol que eu assisti nessa semana. E aí fiz almoço, lavei roupa, enfim, fiz todos os afazeres de casa ali, basicamente. A gente almoçou, na parte da tarde a gente foi comprar presentes, porque é aniversário do meu sogro na segunda e é aniversário da minha sogra hoje. Então a gente até vai, saindo daqui da gravação, a gente vai em algum restaurante, alguma coisa pra comemorar. E basicamente vai ser isso. Vai ser uma semana cheia, porque inclusive a gente tem compromisso no sábado de meio-dia, né? Sábado amanhã eu vou trabalhar, inclusive. Mas vai ser mais pra fazer compras, então assim, ok, é algo que não ia ter como escapar mesmo, enfim, né? E como terça eu tenho o estágio, na quarta agora eu vou começar a fazer estágio também, atendimento. Então eu meio que só sobrou, né, o sábado pra fazer, porque segunda é feriado também, e aí vai atrasar toda a minha rotina. Enfim, isso encerra a minha semana, e aí depois eu faço a minha reflexão, porque aqui não é bagunça, e como de praxe eu quero que você, amigos Bolle, faça sua reflexão. Beleza, vamos lá então. Cara, que nem eu tinha mencionado, mudei agora a minha reflexão, então você não está sabendo do que eu vou falar, mas... Então, vamos lá, vamos desenvolver aqui, torcendo para eu conseguir trazer alguma coisa de diferente do que a gente já discutiu nos 300 Vai Pedrada podcasts por aí. Porque assim, eu vou falar sobre mudança, tá sendo assim, os últimos momentos no apartamento da Gabi, né? Porque ela tá encaixotando as coisas, porque ela muda, acho que na quinta-feira... Quarta ou quinta-feira? Acho que é quinta-feira. Ela vai mudar lá pra Guarapuava. E aí, no fim de semana, eu já vou pra lá, né? E aí, assim, né? Agora encaixotando dos negócios. Precisa ser assim, um novo momento na vida dela. Vai ser um novo momento no nosso relacionamento mesmo. E é um negócio que dá uma mexida ver o apartamento ficando... cada vez mais vazio. Sim, por mais que o apartamento nunca vá deixar de ser dela, né? Porque é dela mesmo, né? Não paga aluguel. Ainda assim, é uma possibilidade que a gente nunca mais volte pra dentro do apartamento. No máximo, assim, visitar alguma coisa, ver se tá tudo bem, né? Se algum inquilino fez alguma coisa que ela vai acabar deixando pra alugar. Mas a gente possivelmente nunca mais volte a morar ali, né? De dormir, tudo naquele lugar. E... eu fico pensando assim que em breve também vai ser minha mudança daqui, né? Daqui do apartamento onde eu tô, né? E é uma conclusão de um período assim um tanto
agridoce, né? Porque você tá se despedindo de um lugar, você tá fechando um capítulo, né, na vida, assim. Então, aqui é o primeiro lugar que eu vim morar, né? Eu saí da casa dos meus pais, eu morei na Inglaterra lá, mas eu já tava com um período certo pra voltar pro Brasil, né? Aí, depois que eu saí, né, da casa dos meus pais, aqui foi o primeiro e único lugar que eu acabei morando. Então, tanto assim, minha mudança, quando eu fiz pra cá, eu coube tudo no carro do meu pai, né? Tudo que eu tinha coube no carro do meu pai, e daí o resto eu fui comprando, ou já pedindo direto pra entregar aqui em Beltrão. Então, tá concluindo um negócio. Só que também, eu digo que é agridoce porque dá esse sentimento de que, tipo, né, tô esvaziando esse lugar que eu acabei preenchendo, né, com tanto de mim ali, né. Tem minha vivência, tem o que eu acabei, né, experienciando naquele lugar. Dá esse sentimento de ser um negócio que dá um aperto no peito, mas também é abrir toda uma nova vida de possibilidades com a história que vai ser construída daqui pra frente, né? No novo apartamento que a gente vai acabar morando, na nova cidade que a gente vai acabar morando. Porque assim, a Gabi tá indo primeiro, né? Mas se correr tudo como a gente tá prevendo, em julho, né, por aí, acho que em junho, se for como a gente tá esperando, sai, né, o decreto do governador com a minha convocação, para daí em julho, né, eu já tá lá em Guarapuava. Então, se for tudo como a gente tá prevendo, vai ser o nosso primeiro lugar morando juntos. Então, dá esse aperto de estar se despedindo, né, aqui de Beltrão, ela da casa dela, eu aqui do apartamento alugado, mas, né, a gente conclui de um lado para começar, né, agora toda uma série de possibilidades daqui para frente nessa nova cidade. E, né, como perspectiva, a gente imagina que vai ser a cidade, a gente vai passar uns bons vários anos, porque a perspectiva de aposentar é cada vez mais remota e sendo concursado, né, a gente imagina que vai ficar daí em definitivo por Guarapuava. Claro, não necessariamente nesse apartamento e tal, porque depois a gente pode acabar comprando algum específico e assim vai, né, mas em todo caso vai marcar um novo momento. Então, tendo lidado agora há pouco, né, encaixotando as coisas, a Gabi agora, né, que eu falei, tava tomando um café na casa da mãe dela, eu deixei ela no apartamento, porque ela ia continuar empacotando os negócios, vim aqui pra gravar, e daqui a pouco eu volto pra buscar ela pra gente jantar, assistir The Last of Us, né, coisas assim, mas daí agora eu fiquei com essa sensação, né, com esse pensamento de relatar isso daqui pra eternizar esse negócio que passou pela minha cabeça agora aqui nesse episódio. E é isso, né? Então acho que é o que eu consegui pensar agora pra gente conversar a respeito. Muito bem. Cara, é uma vivência, eu não sei, né? A gente tem acho que constrói-se um ideal, ou foi vendido um ideal pra gente de que tem esse momento, né? De se juntar com alguém e morar e tal, e enfim, é o que eu consigo... é o que me vem à cabeça quando você está fazendo a sua reflexão, né? E é curioso porque eu e a Tati mesmo, a gente, né? Acho que desde o primeiro dia que a gente se viu pessoalmente, a gente meio que já ficou junto, né? Então a gente já tá morando junto, tanto que a gente tá revezando os apartamentos, né? E é uma experiência muito... Cara, não sei, porque eu já morei com outras pessoas, né? E, assim, é uma experiência muito gratificante e muito, diria talvez até saudável, assim, morar com alguém que você ama, sabe? Porque, ainda mais alguém que é parceira, que te ajuda com tudo que você precisa, facilita muita coisa, facilita bastante. E, claro, eu acho que cada vez mais gera um laço, gera um vínculo ainda mais forte, né? Porque, assim, mais do que a promessa, né, de que se faz geralmente nas igrejas, quando você vai casar, que tipo, não, é na saúde e na doença, é pra tudo. Quando se mora junto, né, cara, é estar junto de fato. Então, não tem muita opção. Claro que, né, você ainda tá na dependência, na iminência disso acontecer, né, mas fica aí não sei, a experiência, né, não vou dizer que é o que vai acontecer com você, mas fica aí o desejo de que seja uma experiência tão boa quanto tem sido a minha. Vai ser melhor, porque eu sou competitivo, né, então... Vou te dar um pau, né, vou mostrar pra você que eu moro melhor que você não tá ligado, né? Então, é isso? Vamos pra tua reflexão agora? Uhum. Vamos lá, cara. A minha reflexão, inclusive, até dá pra fazer um pequeno paralelo com a sua, no final das contas, porque o que aconteceu na minha semana e é motivo da minha reflexão foi o fato de eu estar trabalhando, ou seja, eu estava fora de qualquer uma das casas, né, seja da minha, seja da Tati, do apartamento. Estava trabalhando e dormindo e, portanto, meio que morando e habitando o hotel. E a Tati foi lá, cara.
Ela foi lá nos 2 dias, tanto no sábado quanto no domingo, e foi uma diferença muito impactante, eu acho, nos meus dias de trabalho, sabe? Eu tava, tipo, entediado, quase surtando, assim, tipo, cara, eu não aguento mais trabalhar, sabe? Por mais que eu estivesse fugindo ali no domingo, sabe? Pegando um mangá e tal, assistindo um anime, mas assim, eu tava tão cansado, tão esgotado, sabe? Que ter visto ela e só ter conversado um pouquinho me ajudou um monte a tirar, tipo, esse estresse, sabe? Porque daí eu contei toda a história desse senhorzinho que eu tava narrando anteriormente, ali, que eu narrei bem breve, né? Aconteceu um monte de coisa a mais do que aquilo, né? Mas assim, não é o foco aqui, enfim. Mas aí com a Tati ali eu falei, nossa, aconteceu isso dela, nossa, meu Deus, não sei o que, bababá, e agora, né? E aí, enfim, foi uma experiência muito, muito agradável, cara. E o fato foi de que esse tipo de coisa me mostrou, o que me mostrou que não importa se a gente tá morando junto ou não, de fato, né? A gente tá junto e isso faz uma diferença enorme. Então, para encerrar com uma frase muito bonita, né? Eu já diria a música, casa, ou no caso, lar é onde a pessoa que você ama está, né? Não o local físico. Então, fica aí com uma frase poética, bonita. Dá pra concordar 100%? Não sei. Cada um é cada um, né? Então, reflitam junto comigo, amigos e amigas e amigos. Ok. Cara, acho que é um, sei lá, um comentário aí que a gente tá no episódio de hoje falando sobre o momento que se passam juntos e como que isso daí tá sendo transformador, né? Ou o potencial transformador disso. Então você tava falando, tava ali no hotel e tava um negócio tedioso, só que estar com essa pessoa que me faz bem deixa a situação muito melhor. Então acho que talvez um comentário para fazer esse arremate, só pensar nisso, né? Do poder transformador que as pessoas têm na gente, e especialmente aí pessoas que nos fazem bem, quanto que isso daí acaba sendo uma experiência, tornando as experiências consideravelmente melhores, né? Mesmo que seja um trabalho burocrático, de ter que esperar o tempo passar, coisas assim, né? Então, que bom que estamos nesse momento feliz aí de mais uma semana que a gente achou que essa é a maldição, né? Que sempre um tava bem e o outro tava na bad. Felizmente conseguimos romper isso daí, estamos os dois felizes aí dos nossos relacionamentos. Chegamos, é isso. Chegamos. E sabe o que chegou agora? E eu prevejo que é aquela famosa sessão, hein? E é isso aí, cara. Você acertou. É a sessão mais. Então, vamos para a sessão mais. Temos um feedback ou teremos que ir de indicação? Cara, hoje especificamente nós não temos feedback. Nós vamos ter que ir de indicação. Depois aí de uma série de semanas aí com feedbacks do Pança. Na semana passada ele disse que ia dar uma pausa porque ele queria recomendações. Então, vai ter recomendação aqui hoje, porque hoje tem sessão mais uma indicação. Então, vamos lá, cara. Você tem alguma coisa pra indicar? Cara, eu acho que você deve ter uma lista de coisas aí, então eu vou me reservar o direito de te deixar curtir o momento. Tá bom. Cara, então eu acho que eu vou recomendar, seja o filme ou seja o mangá dessa obra que me fez chorar enquanto eu tava trabalhando, né? Então, vou recomendar aqui o Quero Comer Seu Pâncreas. Quero comer seu pâncreas. Você começa com quero comer seu... Eu fico, não, cara, não é... Por favor, não. Olha... O autocompletar na minha cabeça, né? Muito bom. Então, vamos lá. Eu vou ter que continuar, cara. Não vai ter como. O Eu Quero Comer Seu Pâncreas é um mangá que foi lançado ali no... Eu acho que a edição Eu acho que ele foi publicado antes aqui, mas a edição é de 2018, tá? Então, vou dizer aqui que ele foi... a edição de 2018 foi a que eu li, que é da editora New Pop. E aí eu vou ler rapidinho aqui a sinopse do mangá, né? São 2 volumes publicados pela New Pop, que é bem legal, bem maneiro, uma história bem interessante, que diz... Abre aspas. Certo dia, eu, um garoto do colegial, encontrei um livro enquanto estava no hospital cujo título era Convivendo com a Morte. Esse livro era um diário secreto escrito pela minha colega de classe Sakura Yamauchi, onde ela escreveu que já não tinha mais tanto tempo de vida devido à doença no seu pâncreas. Este grande best-seller juvenil sobre o Eu Sem Nome e A Garota Sem Cotidiano, com certeza vai te fazer chorar após a leitura. Por que ele disse que é o Eu Sem Nome? O personagem principal dessa história, né, tanto
esse garoto que encontra o diário, né, o Convivendo com a Morte, quanto essa menina que está adoecendo, que está prestes a morrer com a doença no pâncreas. Ela não conta pra ninguém sobre essa doença, só os pais dela e os médicos que sabem, ou seja, os colegas de classe, professores, essas coisas não sabem que ela está prestes a morrer. E aí esse colega de classe pega, só que ele não tem nenhum amigo, não conhece quase ninguém, assim, ele é meio isoladão, e aí ele pega, lê isso, e a menina fala assim, não conta pra ninguém, não sei o que, ele fala, ok, tudo bem, não vou contar, e aí eles começam a desenvolver uma amizade. Só que o nome dele é muito significativo pra história, então durante o mangá inteiro, eles vão ocultando o nome dele, então todo o nome que ele se coloca é algo como ele se sente representado, do tipo assim, a pessoa que não tipo, garoto sem amigos, sabe? No começo ele é o garoto sem amigos. Assim, lá vem o garoto sem amigos. Você e o garoto sem amigos estão se relacionando? E aí fica mudando o nome dele durante a obra. É bem legal, é bem triste, tá? Bem, bem, bem triste, assim, com certeza. E fica aí a recomendação pra quem tiver um tempinho. O filme acho que tem 1h50, eu ainda não assisti porque é ruim de achar. Mas em breve quero ver junto com a Tati, inclusive. Então fica aí a recomendação. Eu quero comer o seu pâncreas. Muito bem. Eu não conheço, nunca ouvi falar, como muitas das suas recomendações. E eu não tenho muito a adicionar. Então fica aí a carta de recomendação só de Evandro Xoxin por aqui. Você comeria o pâncreas de alguém? Eu não sei, né? Então, vamos lá para os recadinhos, então? Bora pros recadinhos. Então vamos lá, se você quiser mandar um feedback pra gente ficar mais felizinho, mais alegrinho, você pode mandar um e-mail no emaildassemana@gmail.com, repetindo, emaildassemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo, ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe pra qual os dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasts e mandar nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem a gente no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, curta daquela famosa piramidada e espalhe a palavra de mais uma semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios, você pega e manda pra alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico, talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui, talvez ainda mais. Ela goste tanto que ela pega e manda um feedback pra cá. E uma vez que ela manda esse feedback pra cá, ela acaba pontuando no ranking 2025, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje, porque não teve feedbacks. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí. Tchau, tchau. Então, falou, tchau, tchau. Adeus.